Boa noite, família. Boa noite, boa noite. Salve, salve, alegria, alegria. Momento tão esperado do meu coração. A você que está já acompanhando esse momento de reflexão, eu agradeço a você a me permitir de uma forma precisa de falar com você. Não coloquei o tema de hoje justamente de um propósito, para nós assim, neste momento, estarmos a meditar sobre algo muito importante da vida e daquilo que, como sacerdote, como religioso, também como uma pessoa que está aí há 8 anos fazendo um desenvolvimento humano, eu quero parabenizar pela sua coragem, parabenizar pelo seu tempo que você está dando agora para estudar, meditar, refletir. Pegue um bloco de anotação, uma caneta, escreva tudo, porque essas coisas não se falam de uma forma tão hoje direta, né? A internet, os meios de comunicação, as ferramentas que nós utilizamos, ela alcança uma proporção tremenda daquilo que é o conhecimento e da experiência que nós vamos adquirindo ao longo de todos esses anos, né? Eu sou o Frei Alexandre Silva Lima, tenho 47 anos, para quem não conhece, quem está entrando aí, atualmente estou a atuar dentro desse processo do desenvolvimento humano desde 2014, para este ano eu vou completar 8 anos de uma busca incansável de me mapear, de me conhecer e levar às pessoas aquilo que então é um resumo de uma técnica, algo que seja mais direto, para que você possa aplicar de uma maneira fácil e compreensível ao acesso a você, para que você coloque já isso em prática. Então eu convido você a fazer esse processo junto comigo nesta noite. Obrigado por cada um, a cada um que sinta-se abraçado, acolhido, amado por esse que vos fala, certo? E também de modo especial quero saudar todos os vovôs, todas as vovós, que o dia de hoje nós estamos comemorando, né? Não tenho mais os avós paternos e nem maternos, mas hoje agradeço a Deus imensamente por aqueles que, os nossos antepassados, tataravós, avós, bisavós, etc., todos estes que hoje também estão a comemorar juntamente com a sua família esse momento tão lindo, né? Assim como nós falamos, o avô e a vovó são segundos pais, são aqueles que educaram os seus filhos e que cuidam dos filhos dos seus filhos. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva de Deus. Nós vamos falar de coisas de Deus, nós vamos falar do comportamento humano, nós vamos falar de coisas da mente, nós vamos falar daquilo que nos leva às angústias e, ao mesmo tempo, ver o lado positivo, o lado negativo e, principalmente, aquilo que nos traz resultado, aquilo que nos traz para avançarmos e decolarmos, né? Eu tenho dito e digo sempre, são os pontos de melhoria, certo? E aqui neste momento, então, vamos ser mais delongas. Quero saudar mais uma vez a cada um que está aí ligadinho para essa reflexão. Em primeiro lugar, a minha proposta nessa noite, como um ato de desafiador, porque falar desse assunto não é nada fácil, mas ao mesmo tempo me coloco à disposição para ajudá-lo de alguma forma, fazer com que você, homem, mulher, você que tem o dom da vida, que dom da existência, que coloca-se na presença do Senhor Deus, para que todo esse conhecimento humano, técnico, venha a colaborar e a contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, a avançar a sua vida espiritual, a avançar a sua vida emocional, a avançar a sua vida profissional, familiar, amorosa e etc. Certo? Mas em primeiro lugar, creio eu que seja muito de suma importância nós entendermos que esta proposta tem baseado naquilo que é a humanização. Nós não podemos esquecer daquilo que nós somos, alma, corpo e espírito, como diz São Paulo, né?
dentro da psicanálise, dentro da psicologia principalmente, destaca-se daquilo que nós somos: corpo, alma e espírito. Mas baseado naquilo que Paulo, o homem, o apóstolo de Deus, ele vem dizer o contrário: nós somos alma, espírito e corpo. Sendo que nós precisamos também olhar para a nossa vivência no cotidiana, das coisas corriqueiras que nós enfrentamos, os desafios que são constantes. E logo então, essa humanização significa o ato de efeito, de humanizar-se. O que quer dizer esta ação de humanizar-se? É um desafio, porque hoje estamos aí a olhar a realidade do mundo, muitas pessoas estão meio como que robóticas, né? Estão aqui no play. Então essa humanização, esse humanizar-se, dar-se aquilo que é o entendimento de tornar-se benévolo, essa benevolência, ser benévolo, mais sociável. O que é ser sociável? Está dentro de um processo, está dentro da vivência em comum, né? Como diz São Paulo, como diz também o apóstolo João, a casa comum. A casa comum pode ser a sua própria casa, a casa comum pode ser para muitos que também desempenham bem e vivem bem dentro do seu próprio trabalho. A casa comum é a nossa igreja, é a nossa comunidade, é o movimento, a pastoral que nós participamos. Então, como eu estou dizendo, volto a repetir, essa humanização e esse humanizar-se é um ato concreto, benévolo, que traz a nós benefícios, que também traz benefícios ao próximo, traz benefícios à nossa sociedade, porque vivemos em comum, de regras, costumes e leis. E sermos associáveis é permitir que o outro também traga as suas dores, as suas angústias, como essa proposta nessa noite, de poder ouvi-lo, que no final eu vou estar dando uma proposta a você, concedendo a você a oportunidade de alavancar, fazer um giro de 360 graus, e isso fará com que então todos nós tenhamos a oportunidade de modificar a nossa vida. Isso é possível? Sim. Sozinho nós não conseguiremos, e nós temos que ter essa humildade sempre em contar com o outro, em contarmos com aqueles que possivelmente tenham esses recursos, essas ferramentas para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, a nos tornarmos cidadãos comprometidos com a nossa realidade da nossa sociedade e para aquilo que também a proposta espiritualmente. Certos? Então eu quero iniciar diante desse esboço, dessa síntese. Apenas estamos começando aí. Quero saudar todos que estão aí conectados, que estão participando. Posteriormente será registrado, gravado e também será levado lá para o YouTube, né? Vamos estar assim proporcionando a todos depois para com aquilo que rever e assimilar todas essas informações, certo? Então vamos lá. Eu quero começar assim destacando um pensamento. Pessoas entenderão melhor o afeto se souberem que o afeto é tudo aquilo que afeta. Parece meio complexo, né? Mas eu vou repetir pausadamente para que você também possa anotar e também gravar no seu coração. Pessoas entenderão melhor o afeto se souberem que o afeto é tudo aquilo que afeta. Eu quero provocar com essa reflexão, esse pensamento, porque nós vamos falar hoje de algo que é muito presente na vida de muitas pessoas. E o tema de hoje, nada mais e nada menos, é um tema muito interessante e importantíssimo para nós. Qual é o nível de dependência emocional na sua vida?
Qual é o nível de dependência emocional na minha vida? Qual é o nível de dependência emocional para todos nós que estamos aí conectados? A partir desse momento, primeiro nós vamos entender o que é essa dependência emocional. Já temos um ponto de partida, um fio condutor, uma compreensão do que hoje nós vamos estar refletindo. Até porque nós conhecemos pessoas. Pense, olhe para o seu redor, analise agora uma pessoa, e aqui nós não vamos estar julgando de forma alguma, aqui não há julgamento, aqui não há uma avaliação, aqui há uma análise. E esta análise, ela parte daquilo que é do nosso convívio, do trabalho a qual eu exerço, o estado de vida a qual eu me encontro. Você deve analisar situações, causas, sinais, comportamentos, enfim, de tudo aquilo que o ser humano, na sua naturalidade, ele se deixa ser conhecido. Assim como nós temos consciência de que nós queremos conhecer alguém, basta conviver com esta pessoa. Tá? A partir deste momento, conhecendo a si mesmo, também eu vou conhecer o meu próximo. Assim como a palavra vai nos dizer a nós, como nosso Senhor Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E este amor vai dar base para aquilo que é empatia, para aquilo que é eu me aproximar do sofrimento do outro, daquilo que possivelmente eu possa de alguma forma ajudar a essas pessoas ou a mim mesmo, né? Não vamos estar aqui só imaginando de que estamos jogando a peteca para alguém ou dando indireta. Nós estamos aqui para refletir sobre algo muito importante que é atual, que afeta muitos, milhões de pessoas, em que elas criam dependências, criam essa dependência emocional. E nós vamos entender isso. E eu quero, assim, como estudante do comportamento humano, do desenvolvimento humano, eu estou a estudar, com a graça de Deus, a graduar-me na parte da psicanálise, daquilo que diretamente vai falar hoje também como base, daquilo que o que criou a análise a partir da psicologia, o Freud. Então nós precisamos também utilizar de grandes pensadores, de filósofos, pessoas que desenvolveram técnicas, desenvolveram as observações e trouxeram a nós, a nossa sociedade, soluções possíveis, métodos que são aplicados para que nós possamos avançar esse desenvolvimento humano e avançarmos para a vida. Isso é por toda a vida, amados. Todos nós estamos no contínuo aprendizado, a partir de mim e a terminar em você. Vamos lá, e seguindo aquilo que eu havia colocado, para quem está agora se sintonizando, nós estamos falando sobre qual é o nível de dependência emocional que você tem, que eu tenho, que nós temos. E nós vamos partilhar juntos, né? Você pode ir mandar o coraçãozinho, que eu estou muito feliz com muitos corações, as mãozinhas acenadas. Você vai aí nesse aviãozinho, compartilhe com quanto você puder, isso vai me dar uma ajuda muito grande. Eu conto com você, vai apertando aí esse aviãozinho para partilhar com os demais e convide elas a estar conosco para nós refletirmos desse assunto que é muito importante. Então, dentro do entendimento de Freud, ele diz assim para nós: em um olhar analítico, a psicanálise, segundo Freud, a dependência emocional é definida como que um transtorno aditivo, no qual o indivíduo necessita do outro para manter esse equilíbrio emocional. Tanto quanto aquilo que ele toma para si, né, na sua experiência dentro da psicologia, ele tem essa etiologia daquilo que
leva a entender que faz parte dentro da medicina aquilo que são os estudos das doenças, sejam elas emocionais, que ele desenvolve, é claro, né, patológicas, físicas, as somatizações, né, e etc. Nós vamos entender tudo isso conforme passo a passo, para nós assim sintonizarmos e ao mesmo tempo compreender o lado espiritual, o lado do conteúdo, o lado do conhecimento e daquilo que possivelmente são sinais que nós vamos perceber isso em nós mesmos. Nós vamos aplicar isso em nós mesmos, para que eu só posso ajudar o outro quando eu cuido de mim, né? A partir disso, essa filogenética, que quer dizer uma evolução do estudo das espécies, a evolução de cada uma dessas espécies, ele também utiliza para aplicar naquilo que é o desenvolvimento quando ele cria a psicanálise. Nessa análise, em ouvir, principalmente dentro do contexto da infância. Nós temos muitas coisas como adultos e nós trazemos da nossa infância. Muitas coisas, marcas, cicatrizes, lembranças emocionais, fatos, percas, tudo isso gera em nós comportamentos até mesmo involuntários, até entendermos e analisarmos a importância de ter alguém que seja profissional para levar-nos a compreender a necessidade de que o inconsciente está falando o tempo todo. E muitas vezes nós não entendemos tais comportamentos. E esses comportamentos, de uma certa forma, atinge ao convívio social, atinge ao convívio familiar, atinge ao convívio do relacionamento, a vida amorosa, a vida afetiva, com os amigos, tudo isso em cada uma das áreas da nossa vida possivelmente pode afetar. E a proposta a qual eu vos faço é olhar o quanto antes a si mesmo, o quanto antes, para que depois isso não venha desencadear outras situações que nós vamos falar, de transtornos, de compulsões, de mecanismo de defesa, de nós nos escondermos através de projeções, e aquilo que hoje eu estou a provocar dentro desse bate-papo, essa reflexão, qual é o nível de dependência emocional. Amados, quando nós falamos de dependência emocional, a nossa cabecinha associa logo a algo que seja, que faz parte, né, a vida amorosa, a vida afetiva. It's ok, tudo bem. Não só isso, mas a dependência emocional, ela pode vir daquilo que eu possivelmente, você possivelmente, podemos estar assim, apegados à realidade do dinheiro, à dependência ao álcool, às drogas, à ambição neurótica, né? Há pessoas que têm uma ambição neurótica fora do normal, que isso já é anormal, né? Que está além do sinal vermelho, isso é um perigo, né? Nós temos que entender essas neuroses, e principalmente a ambição neurótica, e para aquilo que é a dependência de ser o centro da situação, o centro do momento. E há pessoas que têm uma necessidade que possivelmente aí possa ter um pé lá naquilo que nós chamamos de narcisismo, né? Existe o narcisismo também patológico, você é o centro de tudo, né? Você se cultua. Claro que cuidado com o corpo é uma necessidade, é uma coisa importantíssima para os dias de hoje. A nosso cuidado
espiritual, o nosso cuidado com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa alma, e a necessidade e a importância do nosso cuidado para com o nosso físico, senão desenvolve outras coisas que nós sabemos que muitas doenças estão baseadas naquilo que é o emocional. Frustrações, decepções, desilusões, rejeição principalmente, tudo isso gera em nós consequências gravíssimas. E aqui está a oportunidade de você anotar, de você passar um aviãozinho aí para outras pessoas e fazer com que pessoas também tenham este acesso a essas informações, a este estudo a qual nós estamos a desenvolver. Então essa dependência emocional é uma disposição de alguém por algo, por alguma coisa, ou por aquilo que possivelmente é uma realidade negativa, né? Há pessoas que têm uma dependência, como por exemplo, a compulsão em comprar. A pessoa não tem controle, ela não tem equilíbrio, ela sente o prazer da felicidade naquilo que é comprar. Comprar, consumir, isso possivelmente pode gerar dependência até mesmo dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio convívio, né? Quando nós convivemos com pessoas, naturalmente nós vamos pegando até o jeito da outra pessoa de ser, costumes, tiques, né? Reações, enfim, coisas que levam a dependência até mesmo do comportamento, da necessidade que chega a um momento ali normal, que quando você percebe, isso já está bastante avançado. Então, como havia dito, volto a repetir, essa compulsão em consumir é um reflexo em que você deve de urgência observar e ao mesmo tempo levar isso a sério, né? A pessoa, não só o fato do comprar, né? A compulsão pode ser também alimentar. A pessoa, ela só tem prazer, ela se esconde, ela desconta a sua raiva, suas frustrações, seus medos naquilo que é o chocolate, o consumo excessivo por doces e aquela compulsão de levantar de madrugada e fazer uma galinhada às 6 horas da manhã e ainda beber uma garrafa de 1,5 litro de Coca-Cola e ainda depois fazer o tacho de doce de leite. É para exagerar mesmo, é para colocar bem naquilo que dói, naquilo que fere, naquilo que possa nos incomodar nessa noite. Eu estou aqui para levá-lo a refletir sobre isso. Doer para nunca mais doer. Então vejam onde nós estamos chegando, em que nível, em que situação, que quadro atualmente o meu estado de vida eu me encontro. Eu estou bem comigo mesmo? Eu estou de fato dentro desta, não apenas para apontar dedos ou indicar alguém para jogar como que uma desculpa, mas aquilo que é autorresponsabilidade a partir de mim e terminar em você, naquilo que é necessário entender esta situação. E quais são esses sinais dessa dependência emocional? Primeiro, o apego. A pessoa dependente emocionalmente, ela tem um apego excessivo. Ela não consegue ficar distante, ela não consegue largar o bendito do celular, ela não consegue ficar horas sem olhar as redes sociais, ela não consegue lidar com aquilo que ela manda uma mensagem, a pessoa não responde logo, ela se sente inferior, ela começa a se comparar e isso acaba gerando dependência, né? Ela não consegue se libertar do bendito do celular. Tem gente que dorme com o celular
no cangote, né? Em vez da esposa ou do esposo, é o celular que está ao lado ali no cangote para que ninguém veja as mensagens ou aquilo que a própria pessoa ela tem uma dependência doentia por tais redes sociais e tais situações que levam a pessoa a um quadro preocupante. Vamos lá. Como havia dito, primeiro, o apego excessivo. Segundo, o cuidado por excesso, né? Tem gente que peca por excesso daquilo que é o cuidado, né? Superproteção. É como aquela mãe que é capaz de ficar ali no parquinho, sentada, vendo as redes sociais, porque antigamente era revista. Hoje nem revista existe mais, creio eu, né? E ali, então, a pessoa, a mãe, vamos dar um exemplo. A mamãe que está no parquinho com a criança, ela está sentada, ela está conectada lá no Instagram, aí de repente ela fala para a criança, oh, você vai cair, você vai cair. É claro que toda mãe, ela tem o seu dom do cuidado, do apreço, a sua maternidade. Aqui a minha gratidão, meu respeito a todas as mães que assim desenvolvem, têm um papel importantíssimo dentro da sociedade, principalmente dentro da sua casa. Mas há mães que exageram, né? Então quando ela percebe que a criança vai cair do balanço, ela é capaz de jogar, claro que é um ato voluntário, um ato de como que alguém viesse para dar um murro e eu segurasse aquela pessoa, porque um ato de defesa. E ela corre e ela se joga, ela se machuca, para que a criança não se machuque. E às vezes você tem que deixar seu filho comer terra, comer tijolo, comer, vamos dizer assim, isopor, né? Para que ela possa entender o que é a vida e até criar também anticorpos. Tem mães que são super protetoras, que não deixam que a criança coloque os pés na areia, porque ali passou um cachorrinho, ali passou um gatinho e deixou o número 2, né? E ali a criança, ela, claro que tem que ter um cuidado, né? Todo cuidado é importante, mas tudo aquilo que excede é preocupante. Então, deixar a criança ser criança, né? Deixar a criança ser criança dentro da sua própria casa. Ah, mas não é o Senhor que vai arrumar a minha casa. Ah, a minha casa é uma bagunça. Você tem que deixar as crianças serem livres, né? Então, havia dito o apego, o cuidado excessivo, aquilo que infelizmente o sinal de uma pessoa que é dependente, o foco da felicidade se encontra na outra pessoa. Por isso que aqui se dá principalmente para o relacionamento conjugal, né? Há uma compreensão, há uma fala que eu discordo e quero basear nisso, que a minha felicidade depende da outra pessoa. Isso é um risco muito grande, isso é um perigo, isso é algo que deve ser revisto. Porque se você diz que a outra pessoa, você é só feliz com essa pessoa, você tem que entender que esse cuidado, essa situação pode levar a acarretar coisas graves. Porque ao mesmo tempo você está dando a responsabilidade, colocando a responsabilidade apenas no ombro do outro, da outra pessoa, no caso seu cônjuge, da sua cônjuge, para com aquilo que é a vida amorosa. Nós vamos entender também o que é a diferença entre dependência emocional e amor. São duas coisas distintas, tá? São duas coisas diferentes. Então, quando eu coloco a responsabilidade ao ombro do outro, da outra pessoa, a qual eu coloco, do exemplo, e isso pesa. E quando aquela pessoa ela não te faz feliz, isso vai gerar em você o quê? A decepção, a frustração, a tristeza, comparações, inferioridade. Você vai começar a criar minhoquinha na cabeça. E isso vai alimentando dia após dia, ao ponto de chegar um momento que você acaba enxergando a realidade, percebendo a realidade
e aquilo que é imaginário, aquilo que é simbólico, estas três coisas devem estar em harmonia. O mundo real, o mundo imaginário e o mundo simbólico. É importantíssimo nós também compreendermos isso. Anote isso. Eu tenho que ter equilíbrio para com aquilo que é o meu mundo real, a qual eu vivo, a qual eu me encontro, a qual eu convivo, e o mundo imaginário, com aquilo que eu crio, fantasias, né? Posso trazer fantasias da minha infância. E quais são as suas fantasias que levam você a essa dependência emocional? Havia também dito, o mundo simbólico, o simbolismo, quais são os símbolos que eu trago também da minha infância, da minha adolescência, daquilo que eu não consegui superar, daquilo que eu mesmo, no meu coração, na minha alma, nas minhas memórias emocionais, eu ainda não consegui libertar-me ou permitir que isto seja ressignificado. É um processo doloroso, é um processo que leva-se tempo, é um processo que tem que ter, de fato, paciência. Quando nós estamos em um processo evolutivo, quando nós estamos em um processo de mudança, e isto requer gasto de energia, gasto da nossa racionalidade, porque pensamos muito, né? Há pessoas que têm uma dependência totalmente de criar fantasias, situações, ou até para amenizar a dor, a ausência, aquilo que eu abandono, como pessoas que foram abandonadas à vida matrimonial, foram rejeitadas, rompimentos que não foram superados, que ainda você traz consigo mesmo, do seu passado, da sua mocidade. Estamos a falar aqui sobre qual é o nível de dependência emocional que eu tenho. De uma escala de 1 até 10, o quanto? É assim que você sempre deverá se avaliar, mapear-se. Vamos dar continuidade naquilo que eu havia dito. A autoestima é comprometida. A pessoa que tem uma dependência emocional, ela não tem autoestima. Ela tem baixa estima. Ela cria situações de que só a outra pessoa que é capaz de fazer com que ela levante-se da cama e toque a vida à frente. Entendendo, pois, de que motivação ninguém pode criar na vida do outro, né? A motivação se dá por si mesmo, com aquilo que você vai tomando consciência, e essa consciência está na sua realidade. O que o faz, o que a faz levantar todos os dias da sua cama e tocar a vida. Se for daquilo que é uma necessidade de depender do outro, é claro. Mas os meus filhos, eu amo os meus filhos. Sim, eu sei que você ama os seus filhos. O motivo que me faz levantar da cama são os meus filhos. Ótimo. Mas desde que isso tenha uma normalidade. Caso, isso tem que ser levado a uma terapia, isso tem que ser levado a alguém que de fato possa ajudá-lo e ajudá-lo. Indo mais adiante, como havia dito, aquilo que é a sua estima comprometida, o outro é mais importante. Sempre a outra pessoa é mais importante do que você mesmo, do que você mesma. O outro sempre está em destaque. Tudo que você faz é pelo outro, nunca para você mesmo, para você mesma, né? Daquilo que então não defende a sua opinião. A pessoa tem uma dificuldade excessiva em não defender o que ela pensa, em não defender aquilo que é a sua opinião. Ela submete a não, submete
a situações que levam a um constrangimento, leva a um certo desconforto, e isso é bastante grave, né? Dentro dessa análise, isto é algo que tem que ser visto com carinho. Então sempre o outro está acima de você. Não que eu queira colocar aqui que você seja egocêntrico ou narcisista, mas aquilo que é importante, como havia dito no início, volto a repetir: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, antes amar a mim, compreendendo no meu cuidado. Olha, tem coisas que estão acontecendo que eu vejo que não está normal, né? E essa anormalidade são o meu comportamento, os meus pensamentos. As pessoas começam a dizer a você está diferente, o que está acontecendo. Percebe que quando as pessoas aproximam de você, talvez até a sua irritabilidade excessiva, a sua falta de paciência, o seu nervosismo, qualquer coisa que você ouve, isso é motivo de gritar, de xingar, motivo até mesmo de fugir desses conflitos. Isso significa o quê? Fugir de si mesmo é se esconder-se. Esconder-se como? Até um mecanismo de defesa, né? A pessoa se isola para amenizar, porque ela não tem coragem de encarar, ela não tem coragem de enfrentar, ela não tem coragem de dizer a dor, o sofrimento, aquilo que está incomodando, ao ponto em engolir e ali permanecer, e ela sofre. A partir do momento que você aprende a lidar com aquilo que possivelmente seja a sua dependência emocional, como havia dito, não só no afeto, nas emoções, os sentimentos, mas aquilo que possivelmente muitas pessoas entram dentro de uma areia movediça, que é o álcool, as drogas, o sexo desenfreado, aquilo que eu havia dito, o descontrole, né? A ambição neurótica e essa realidade de dependência de ser o centro das atenções. Cuidado, há uma necessidade excessiva de aplausos. Eu sempre digo para as pessoas, a partir de mim, muito cuidado com os aplausos, porque um dia esses aplausos vão faltar. E quando esses aplausos faltarem, o que será de mim? O que será de você? Quando você recebe ali uma palavra, você coloca nas suas redes sociais, às vezes você tem 2, 10, 20 curtidinhas, o coraçãozinho lá, às vezes não. Tem pessoas que sofrem, e muito. A dependência daquilo que são os meios das redes sociais. Depende disso. Então isso não está sendo muito saudável. Isso é tóxico. Relações tóxicas. Pessoas que são dependentes ou têm um certo desejo, fantasia, estereótipos, né? De pessoas que têm um comportamento anormal dentro da sociedade, mas ela é levada pelas pulsões, pelos desejos, pelo descontrole daquilo que é a racionalidade. Ser racional não significa algo ruim, né? Eu tenho que entender, eu tenho que usar minha razão e usar os meus sentimentos. É assim que, como muitas vezes nós lidamos, o lado da razão e o lado do coração. Em que lado que prevalece mais a nossa vida? O que tem sido mais intenso neste momento dentro da minha vida? E você que está ligadinho aí na telinha, você nota, faça um mapeamento, faça essa avaliação segundo essa reflexão, segundo esse conteúdo, porque não é todo dia que nós temos esse acesso. Estou me colocando à disposição para ajudá-lo, ajudá-la a entender o que está acontecendo com você, possivelmente.
ou com alguém que esteja próximo a você. Ah, agora faz sentido. Se isso faz sentido a você, ótimo, beleza, isso é extraordinário, isso é grandioso, porque de alguma forma você pode ajudar aquela pessoa que esteja gritando, né? Ela esteja pedindo ajuda. Você sabe que você pode ajudar, mas não sabe como. E aqui é esta proposta que eu faço a você. A partir de nós, qual é o nível de dependência emocional que eu tenho? Havia dito e volto a repetir, não só aquilo que possivelmente a nossa cabecinha possa levar-nos à reflexão do lado afetivo, emocional e sentimental. Mas há coisas materiais, como no que é comum a olhar o dia de hoje, a sociedade doente, em que precisa muito mais da busca de profissionais qualificados, tanto quanto a realidade da religião, da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Essa espiritualidade dentro da religião, aqui respeitando todos os credos, né? Porque nós temos pessoas que aos poucos eu vou reconhecendo. Vamos dizer a espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que você se conecta espiritualmente com a força maior. Aí, dentro da nossa religião, como padre, como religioso, eu vou dizer Deus, né? Eu vou escancarar aqui. Deus, como eu me conecto, como eu oro, como eu busco, como eu falo dos meus anseios, das minhas angústias. Será que tudo isso só se resolverá na oração? Amados, Deus, na sua infinita bondade, enviou o seu Espírito para que nós possamos ser renovados, edificados na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo sabendo, pois, entendam da importância e do meu esforço nessa noite, você também compreender de que você tem que olhar com inteligência e sabedoria de que algo está errado, algo não está na normalidade. Ah, mas eu estou bem. Beleza, que bom que você está bem. Mas será que realmente você está bem, bem mesmo? Não como algo que é invasivo, não como que algo que é para extinguir a sua partilha, mas aquilo que você tem que ser sincera consigo mesmo, partindo desse princípio para seguirmos adiante. As emoções reprimidas, né? Tem pessoas que elas preferem ter um estereótipo, uma postura, desculpa, uma postura como autodefesa, para que as pessoas não tenham tanta aproximação dela e ela sim se proteger do mundo. Ela cria um mundo dela, ela é indiferente, sempre está tudo bem, sempre está tudo legal, aquela coisa do play automático. Você está bem? Estou bem, graças a Deus, está tudo bem. E esse está tudo bem, na verdade, lá no fundo você percebe por reações, né? Porque nós olhamos os olhos, a boca e as mãos. Os olhos, a boca e as mãos falam, e falam muito. Então quem tem a formação dentro dessa área, que são de segundos, a pessoa ela consegue assim perceber. Indo mais adiante, e não defende a sua opinião. A sua opinião não tem tanta diferença, então vou ficar calado. Ficar calado vai mudar nada mesmo, então prefiro eu me recuar. Então o que a pessoa faz? Ela prefere silenciar, não deixa como está, sempre foi assim. Nossa Senhora, meu Deus do céu, como isso é lamentável quando uma pessoa ela diz, repete, assimila, ela fixa na cabeça. Sempre foi assim e assim sempre será, né? Ela fica acomodada na superficialidade daquilo que é o relacionamento, da convivência,
e daquilo que possivelmente ela não está a olhar a si mesma. E também um sinal muito perigoso, que é um sinal que nós precisamos olhar para dentro de nós, é o descontrole das impulsões, dos impulsos. Ela não tem um controle das coisas que se faz, do que se pensa, o que se diz. Vamos dar um exemplo de comportamento claro, né? Nós sabemos, pois, que o italiano ele tem uma maneira própria, natural, nativo, né? Ele fala alto, como se estivesse gritando, como se estivesse brigando, como se estivesse discutindo. Para quem não teve ainda um contato com o nativo italiano, você talvez, não é tão compreensivo assim. Mas para quem já convive ou teve um contato, foi ao país, entende perfeitamente que a maneira como se fala, você até se assusta. E isso faz com que você, olhando, você, nossa, o que é isso, né? É algo que estão brigando, será? Por que eles falam dessa forma? Então, falta o controle, a falta do desconfiômetro, vamos dizer assim, certo? Vamos mais adiante. Não só aquilo que são as pessoas dependentes à realidade afetiva, mas há pessoas que são dependentes até mesmo das decisões dos outros. Ela não consegue tomar uma decisão por si mesma. Ela depende do pai, ela depende da mãe, olha aí o reflexo, lá da infância. Ela depende, tudo que ela faz, se ela for escolher uma camiseta, uma camisa, ela não sai sem perguntar antes. Há pessoas que também têm dependência com aquilo que nós chamamos hoje o horóscopo, né? Ela liga lá, sintoniza o rádio. Você que é de Câncer, não saia hoje sem vestir uma camisa de cor verde. Se ela estiver na parada, ela volta para casa, ela coloca a camiseta verde, o que hoje está dizendo para o canceriano de que ele precisa estar com a cor da sorte, que é a cor verde. Isso é uma dependência. Vejo como abrange, vai ampliando à medida que nós vamos conversando. E aqui eu deixo espaço para você também fazer alguma pergunta, porque a galera que está aí dando, acenando, coraçãozinho, agradeço, mas também vocês podem fazer também perguntas, porque o nosso horário já está bastante avançado, quase 1 hora falando. Olha, rapaz, eu estou aqui de cara, vamos junto, vamos lá. Então ela depende dessas decisões dos outros, ela não consegue também assimilar este ficar sozinho, tem medo de ficar sozinha, né? Aquilo que ao dia de hoje eu estava a meditar, a palavra solitude. A solitude é você permitir você estar com você mesmo. É um momento a qual você se permite, se presenteia a estar com você mesmo, sem fugir, sem máscaras, sem fingimento. Você se permite a falar e cuidar de você, certo? Vamos mais adiante. A gravidade dos sintomas são variados, casos a casos. O desenvolvimento de transtornos psicológicos, dentre estes, possivelmente a depressão, ansiedade, transtornos até mesmo de personalidade. Isso é seríssimo. E hoje muito mais a falar destas situações. Quais são as causas disso? Medo de errar, medo de ser rejeitado, principalmente. Nosso medo de ser rejeitado é algo que é algo que é um desafio, né? Eu levei comigo uma dor durante 38 anos, uma dor chamada rejeição, que eu havia, com 5 anos de idade, criado uma fantasia em relação ao meu pai, e dentro dessa fantasia eu imaginava que meu pai tinha nos abandonado, sendo que não foi, porque ele tinha voltado para o Ceará para trabalhar, para dar condições melhores a nós.
E com isso eu levei para o resto da minha vida, muitos e muitos anos, há 38 anos, né? Então quando eu comecei a entender de que isso chamava rejeição, eu fui trabalhando, é uma dor muito grande, né? E se você tem e se aproxima da minha história com a história de alguém também que sofre dessa rejeição, então é a oportunidade daqui dizer a você, o seu problema é a minha solução. Eu posso te ajudar de uma forma, fazer com que você possa sair da dor, ir para a cura, sair da sua dor para ir para a ressignificação e a superação disso. O medo de errar, de ser rejeitado, o medo de ficar sozinho, aquilo que também baseia dentro da psicanálise a origem de uma infância super protegida. Aqui tem muito problema, nós poderíamos só fazer um conteúdo de reflexão, até uma aula, horas e horas, né? Essa dependência de superproteção dos pais, hoje possivelmente esteja refletindo dentro da sua vida adulta, com certeza. 99,99% dessa superproteção trouxe a você até mesmo dificuldades dentro do seu relacionamento. A substituição do papel do seu esposo pelo papel do seu pai, do papel da sua esposa pelo papel da sua mãe. Há casais, há homem, mulher, mulher, homem, enfim, e tem uma dependência em relação aos seus pais que não conseguem se libertar, cortar, como no senso comum dizem, né? Aquilo que é o cordão umbilical. Depende de tudo, depende emocionalmente, depende financeiramente, que aqui o bicho pega, né? Tudo se resolve, não, espera que meu pai e minha mãe vai resolver, né? Comprar uma roupa, comprar um calçado, você dá de vítima, de coitadinho, desculpa, essa é a palavra, e de repente você não consegue nem sequer ter a capacidade de você mesmo criar recursos, trabalhar, botar a mão na massa, arregaçar as mangas e ir em frente, meu filho, ir em frente, minha filha, e ficar ali dependendo da mamãe e do papai para tudo, né? Chega um momento que é limite, chega um momento que não dá mais, chega um momento que isto vai lhe prejudicar. Comportamentos possíveis, aquilo que a exigência de atenção, a pessoa fica necessitada de atenção 24 horas por dia. O ciúme exagerado, eita, aí vai pegar para muita gente. A incapacidade de sentir bem, né? Aquilo que é a dificuldade em tomar decisões, como havia dito, e aquilo que é insegurança no relacionamento. Quantas pessoas são imaturas, infantilizadas, têm um ego infantilizado em relação à vida em comum, à vida de relacionamento, de amizade e etc. Dentro do trabalho, dentro daquilo que possivelmente é a sua vida profissional, dentro da igreja, onde quer que você esteja. Aquilo que eu havia dito também como proposta é importante, porque o horário está avançando, nós temos poucos minutos, e a galera ainda deu espaço para fazer alguma pergunta. Enquanto isso, vamos lá. Qual é a diferença entre o amor e a dependência emocional? O amor são qualidades positivas até nas imperfeições. Se você é capaz de amar a outra pessoa no que é positivo e também nas suas imperfeições, você ama de fato. Eu sempre digo dentro da vida matrimonial, se você é capaz de amá-lo, amá-la nas imperfeições, você ama de fato. E não precisa pedir prova de amor, porque isso não existe. Me deu uma prova de amor. Isso é doentio, né? Ali, o doar-se, tendo essa capacidade de amar até nas imperfeições, isso já é suficiente. A dependência emocional tem base com um sentimento vazio. Não tem base, não tem sentido, não tem argumento, não tem uma justificativa, é algo que é supérfluo e precisa ser analisado com cuidado. Como deixar a dependência emocional? Aqui já estou trazendo
na reta final, soluções. Nós vimos lá no início a reflexão daquilo que é humanização, aquilo que é a questão do afeto, daquilo que quais são também as dependências possíveis, o álcool, a droga, etc. E aqui eu quero trazer solução para você. A solução para nós deixarmos e trabalharmos a partir de agora essa dependência emocional está baseada naquilo que é possuir um reconhecimento, aceitação. Eu tenho um problema com dependência emocional, seja ela qual for. Eu preciso aceitar, não negar, não ter um mecanismo de defesa, mas estar disposta a trabalhar em si mesmo. Recuperar o espaço individual, a sua individualidade. Não é que você esteja a par, distante, indiferente ao outro, mas a importância da sua pessoa, da sua persona, daquilo que você é único, você é única, e você precisa expressar isto, certo? Valorizar as pessoas, as outras pessoas que estão no seu convívio. Não existe só o Y, H e Z, não. Existem outras pessoas que talvez tenham um carinho, uma importância muito grande da sua vida e você não está enxergando. Tem uma autoestima para manter-se, né, daquilo que é necessário. Trabalhar a autoestima dentro de si. Procurar a ajuda de um profissional. Aqui eu coloco como sendo ali um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, também dando importância à realidade espiritual. Você pode procurar um sacerdote para que você tenha uma direção espiritual, não é uma confissão. Direção é uma coisa, confissão é outra. E essa direção possivelmente pode trazer a você respostas e possibilidades de mudança, certo? Então essa dependência emocional, para finalizar, aqui eu quero colocar: a dependência emocional se resume em não ter a liberdade de ser de quem você é. Você precisa ser quem você é. Mas você está muito avançadinho, muito avançadinha, você está muito para frente, como dizem as pessoas, né? E a pessoa está tomando uma postura talvez que antes ela não tinha. Então é necessário isso possivelmente de entender, e é necessário, é urgente, ter essa liberdade de ser quem você é, né? Ter frequentemente um reconhecimento do relacionamento que você tem, com o convívio com os outros, ter uma autonomia, lidar-se consigo mesmo, deixar o medo da perda, porque o medo da perda acelera a perda, né? Como exemplo, se eu coloco água na minha mão, eu penso que ela não vai sair da minha mão, mas naturalmente ela se esvai. Então quando eu aperto, é que então ela intensifica e ela se esvai entre os dedos. Mas se você colocar água aqui, naturalmente ela vai embora. Quanto mais eu retenho, quanto mais eu quero para mim, quanto mais eu prendo, quanto mais eu coloco dentro da gaiola, quanto mais eu quero colocar dentro para mim, só para mim, mas para ninguém, e isso vai se tornando algo doentio, e isso possivelmente não vai dar bom resultado. Vai ser um relacionamento, uma convivência tóxica, como nós ultimamente estamos ouvindo. Agradeço a todos. Eu quero aqui agradecer de todo o meu coração a você que está comigo até este momento. Foi de suma importância, uma alegria imensurável em poder partilhar, me preparando o dia todo, meditando, me permitindo também olhar para mim e olhando para mim mesmo, poder ajudá-lo. Eu quero convidar você, se você quer essa ajuda, se você precisa dessa ajuda, me chama lá no direct, lá no privado. Lá no direct eu tenho algo para te apresentar, e algo surreal, em que vamos junto trabalhar
essa mentalidade, esse comportamento, essa temática. Se você quiser falar sobre outro assunto, eu estou à disposição, pode sugerir, e eu estou aqui integralmente para lhe ajudar. Mais uma vez eu repito, o seu problema é a minha solução. Vou ficar lá conectado no direct, vou responder a todos e apresentar uma novidade a você. E isso é saudável, e isso é bem para o espírito, para a alma, para o corpo, para aquilo que o próprio Deus nos dá a graça de podermos partilhar do conhecimento. E não há nada mais precioso do que você partilhar do seu conhecimento. Não tudo, mas aquilo que é o conhecimento que faz o outro saborear daquilo que é a experiência da própria vida. Muito obrigado, um beijão no coração a você, agradeço de todo o coração, tamo junto. Vou ficar lá, esperando o direct, espero a sua resposta, o seu sinal, eu vou te apresentar algo novo, e juntos vamos fazer toda a diferença. Gratidão, um beijão a todos, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.